Tem um século passado, né, um grande jurista italiano, Piero Calamandrei, ele dizia uma coisa, ele dizia o seguinte: quando alguém ganha uma causa, ao invés de abraçar o seu advogado, deveria abraçar o advogado da parte contrária. Porque normalmente os advogados ganham, às vezes, contando com a jogada do outro, né? Às vezes o outro faz um lance e fala assim, opa, já esse lance eu previa. Então, assim, óbvio, o direito também tem todo um fator ético, né? A gente não pode falar de direito sem falar de ética. Tem todo um fator ético. Mas, a bem da verdade, o que o advogado é? O advogado é um vendedor de tese, Gina. O advogado é um vendedor de tese. Rui Barbosa, ele, em Oração aos Moços, ele diz o seguinte: o advogado tem um momento em que ele, tal qual o juiz, ele deve ser imparcial, tá? Olha só a propriedade com que Rui Barbosa abordou o tema. O advogado tem um momento em que ele, tal qual o juiz, deve ser imparcial. E esse momento é no momento da entrevista com o cliente. É no momento em que ele analisa a causa, se ela tem probabilidade de êxito ou não. Então, o advogado não é obrigado a contratar. Se ele achar que aquela causa não tem probabilidade de êxito, se ele não acredita na causa, ele não contrata. Então, assim, esse é o momento em que o advogado é imparcial. E ele tem esse dever para o cliente de dizer, olha, eu acho que essa causa aqui ela não tem boa chance de procedência. De repente, você vai ter um custo processual e você não vai ter o resultado que você espera. Ser honesto. Tem que ser honesto, tá? Tem que ser honesto. Agora, uma vez que você achou que a causa tem viabilidade, você abraçou a causa, você agora é um ser totalmente parcial. Por quê? Porque o seu dever é defender o cliente, que confiou em você e depende de você. Você percebe? Uhum. Então, é mais ou menos assim, tá? A advocacia é isso aí. Agora, um caso assim, curiosidade. Por exemplo, a pessoa tem essa história de ouvir a versão. São 3 lados, a verdade, né? A verdade de um, a verdade do outro, a verdade verdadeira. Sim. Você já pegou algum caso, assim, que viu que a pessoa realmente estava não sendo honesta? Porque muitos casos acontecem. Na sua experiência desses anos de advocacia, assim, você pegou algum caso, assim, você via que a pessoa estava mentindo de fato e que não tinha razão? Num caso desses, você advoga? Não. E quem me conhece sabe que eu assim pratico. Quando eu não acredito... Deu uma lição de moral na pessoa logo assim? Pelo amor de Deus, vai ser eu já... Dina, tem um fato interessante que uma certa feita um cidadão me procurou, certo? E aí ele me contou a história e me mostrou, né, até alguns documentos que ele tinha, e eu falei, ó, eu vou lhe pedir uma gentileza, por favor, se retire do meu escritório, porque sua causa eu não vou assumir, certo? Não me interessa, e eu pedi que ele saísse, tá? Então, assim, se eu não acreditar numa causa, Dina, eu não vou, sabe? Eu acho que, porque, sabe o que acontece? Direito, você precisa passar confiança, E confiança não só para o seu cliente, mas também para quem julga. Você entende? O advogado que é aventureiro e abraça tudo, o juiz que todo dia vê aquele advogado ali, sabe que ele é um franco atirador. Você compreende? Então, não funciona assim. Eu acho que você não deve defender algo em que você não acredite. Tem um fato interessante. Lembra que eu te falei dessa empresa da ITA? Da ITA Medicamentos? Tem até um fato interessante. A ITA, ela tinha... Observe, porque veja, Dina, o que eu quero deixar claro aqui, ó. Você tem condutas que são antijurídicas, né? Condutas até que se constitui crime, mas pode haver um fato que justifique e você não seja penado por aquele crime. Exemplo, né? Matar alguém é crime, né? Mas quem mata em legítima defesa, o crime existiu? Existiu. Mas há uma excludente de punibilidade que é a legítima defesa. Então o crime existiu, mas aquela pessoa não vai ser punida porque ela matou para não morrer. Você percebe? Uhum. Então, assim, em tudo na vida é isso, tá? O advogado, ele não é contratado para mentir. Ele não é contratado para ser um cúmplice de um crime com o cliente. Que se o advogado ele muda a versão, ele está sendo cúmplice, tá? Então, ele não é pago para isso. Ele é pago para buscar a melhor defesa possível, mas dentro da realidade. Dentro da realidade. Eu vou lhe dar aqui um exemplo que isso é de muito tempo. Lembra que eu te falei que eu assumi a ITA Medicamentos na época? E a ITA, ela tinha um setor de medicamento que trabalhava com produtos controlados. Medicamentos que a farmácia, inclusive, fica responsável por reter a receita, tá? Porque esse lote de medicamento ele é rastreado pelo Ministério da Saúde. O escritório que me antecedeu... Sim, mas
Essas pessoas que trabalhavam nesse setor, Dina, elas sofriam revista. De que modo? Elas passavam por detector de metais. Elas usavam uma roupa específica, tá? Era um short de malha e uma blusa de malha, tá? Era uma roupa específica. E quando elas saíam do depósito, elas passavam um detector de metal para ver se não tinha aquele detector de metal, pega aquele blister de comprimido, né? Então eles passavam. Então tinha processo de dano moral dizendo que os empregados eram submetidos à revista íntima. O escritório de advocacia, o advogado que tinha me antecedido, ele negava, ele dizia que não havia revista, certo? Mas de fato havia, tá? De fato havia. Então quando eu assumi, eu falei, ó, não tem porquê. Vamos verificar por que a revista existe, por que é necessário ter revista. E o que foi que eu disse? Passei a dizer então nas minhas defesas. O que eu passei a dizer nas minhas defesas? Que, aí eu fui ver, por que havia revista? Porque essas pessoas trabalhavam no setor de medicamento controlado. E eram essas pessoas que passavam por esse procedimento de vistoria na saída, tá? Com detector de metais. Então, o que eu disse? Que, na verdade, isso era feito, não era para preservar o patrimônio da empresa, e sim primeiro para obedecer a um dever legal perante o Ministério da Saúde. Tinha, inclusive, a portaria, eu lembro, acho que era a portaria... 2.800 e alguma coisa do Ministério da Saúde que dizia como deveria proceder em relação a esse medicamento. Não é só levar o medicamento e comercializar. Não. De forma ilegal. Não é isso, era outra preocupação. Não. Então, veja, a preocupação é exatamente essa, Dina. A empresa fazia revista para evitar que esses medicamentos fossem subtraídos e vendidos, por exemplo, em porta de escola. Você entendeu? A criança, sabe? Porque esses medicamentos com substâncias psicotrópicas, eles se usados inadequadamente são alucinógenos. Claro. Tá? Então, a empresa fazia o controle desses empregados que trabalhavam no estoque de produtos controlados. E aí eu disse, ó, é feito, sim, um procedimento diferenciado de vistoria, mas isso é feito com cumprimento de dever legal perante a Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, e também para proteger a sociedade, porque se esse medicamento for subtraído e for vendido em porta de escola, você está prejudicando, de modo geral, a sociedade. Então a empresa não faz esse procedimento para... preservar o seu patrimônio, e sim por um dever legal e de proteção à própria sociedade, tá? E foi assim que a gente construiu. E tem uma coisa interessante, eu lembro que, acho que o primeiro processo que eu tive com essa justificativa, quem julgou, não me falha a memória, mas foi isso mesmo, quem julgou foi até o Dr. Paulino Couto. O embargador Paulino Couto foi o primeiro. E a gente ganhou o primeiro caso. Ele deu um acordo muito bem fundamentado. O doutor Paulino deu um acordo muito bem fundamentado, porque ele viu os nossos argumentos, ele entendeu que os argumentos eram plausíveis, e ele, nessa linha, ele foi e disse que a empresa realmente fazia um controle, mas que havia uma justificativa, que era a preservação, inclusive, da sociedade, etc. Ele deu um acordo muito bem fundamentado, doutor Paulino, que serviu como precedente. A partir daí, a gente começou a ganhar outros casos, porque a gente criou uma justificativa verdadeira, você percebe? Então, assim, o que eu digo é isso, você estar com a verdade, você procurar trabalhar do lado da verdade, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo para você trabalhar, sabe? E aí eu volto aqui para basta ser sincero e desejar profundo, como dizia Raul Seixas, é por aí, tá?